Fala pessoal, bora direto ao ponto na nossa revisão definitiva do Código de Processo Penal Militar. Hoje, a gente vai dissecar os títulos 14 e 15 do livro 1, focando na mecânica exata da comunicação judicial e naquelas regras de provas que sempre despencam em concursos. Para quem está buscando aprovação nas carreiras militares, dominar isso aqui é inegociável, viu? A justiça militar tem uma lógica muito própria, quase como um jogo de xadrez, e entender essas nuances é exatamente o que garante os pontos cruciais na hora da prova. O nosso roteiro de hoje vai direto ao assunto. A gente vai passar por comunicações no processo militar, as regras e tipos de citação, o que acontece na revelia e intimação, a teoria geral das provas, os detalhes sobre testemunhas e perícias e, para fechar, a careação e provas documentais. Então, começando com a parte 1, comunicações no processo militar, que marca o grande início de tudo no processo. É super importante separar esses conceitos logo de cara, porque as bancas adoram tentar dar um nó na cabeça de quem estuda. Pensem na citação como aquele convite oficial de estreia. É o ato que chama o acusado para se integrar ao processo pela primeiríssima vez. Já a intimação ou a notificação são os avisos dos próximos capítulos. Elas acontecem depois, só para avisar das novidades. Misturar esses dois nomes? Sem chance. A gente não vai cair nessa pegadinha. Mas aí vem aquela dúvida clássica. Quando, exatamente, uma citação é considerada perfeita sob a ótica rigorosíssima do CPPM? Para matar essa questão, é preciso ter o artigo 277 na ponta da língua. Ele é o verdadeiro mapa da mina que mostra como o acusado é trazido oficialmente para o jogo. E isso nos leva à parte 2, regras e tipos de citação. Vamos ver as formas práticas de isso acontecer. Vamos entender como a regra funciona na prática. O padrão ouro é a citação por mandado, que acontece quando o acusado está ali, na área de jurisdição do juiz. Agora, se a pessoa estiver em outra cidade, mas ainda no país, a gente usa a carta precatória. Tem também o correio, claro, via carta. E o edital? Bom, o edital é a cartada final. Sabe aquela situação de esconde-esconde? É para quando o acusado está se ocultando, asilado em algum lugar inalcançável ou simplesmente não é encontrado no mundo real. Atenção redobrada aqui, porque isso é o terror das provas. As bancas amam testar como a gente cita públicos diferentes. Olha só a sutileza. Para o militar da ativa e para o acusado preso, a gente faz uma requisição. No caso do militar, para o comandante dele. No caso do preso, para o diretor do presídio. Simples, né? Mas, se for um funcionário público civil trabalhando em uma repartição militar, a coisa muda de figura. A citação precisa ser obrigatoriamente precedida de licença do diretor dele. Repetindo, licença. Os examinadores trocam requisição por licença o tempo todo. E se o acusado morar no exterior, num endereço conhecido? A engrenagem aqui é super elegante e diplomática. O juiz não manda um oficial de justiça pegar um avião. Ele expede uma carta citatória para o Ministério das Relações Exteriores. Mas, e aqui está o pulo do gato. Se esse indivíduo for um militar da ativa servindo lá fora, o documento não vai para as Relações Exteriores, vai direto para o Ministério Militar em que ele serve. Faz todo sentido se a gente lembrar da estrutura das Forças Armadas. Agora, vamos falar de números, que é o prato cheio de qualquer concurso. Prazos da citação por edital. Tem que memorizar, não tem jeito. 5 dias para quem está se ocultando ou asilado. 15 dias se o sujeito não for encontrado. 20 dias se o local for incerto. E o intervalo de 20 a 90 dias se a própria pessoa a ser citada for incerta. É uma escadinha. 5, 15, 20 e de 20 a 90. Gravando isso, a gente foge de qualquer armadilha. Seguindo em frente, chegamos à parte 3, revelia e intimação, ou seja, as notificações dos atos processuais. Existe um contraste gritante nas regras de intimação. Pela regra geral, se o acusado está solto e vivendo a vida dele, o advogado pode tranquilamente receber a intimação no lugar dele. Mas e se o acusado estiver atrás das grades? Aí o cenário muda completamente. A lei diz que a notificação tem que ser obrigatoriamente pessoal. E tem mais, o responsável pela guarda dele precisa tomar conhecimento, justamente para garantir que o preso seja levado ao juiz na data e hora certas. E tem um detalhe, a justiça militar não fica esperando. Se o acusado foi citado direitinho, dentro da lei, e decide não aparecer sem dar uma ótima justificativa, bom, o processo simplesmente não para. Ele entra no que chamamos de revelia. A máquina judicial segue girando, o processo continua o seu curso, mesmo sem a presença física do acusado. Entrando agora no título 15, vamos para a parte 4, Teoria Geral das Provas. Como a verdade é construída no tribunal. Aqui vai uma pergunta fantástica para testar nossos reflexos de prova.
Será que existe algum tipo de restrição para as provas dentro do processo penal militar? Muita gente escorrega achando que o Tribunal Militar aceita qualquer coisa ou que segue exatamente as mesmas amarras civis. Mas a resposta exige muita precisão. A regra de ouro no artigo 295 é: praticamente qualquer espécie de prova é admissível. Porém, a gente precisa ficar muito alerta para 5 bloqueios fundamentais. Uma prova jamais entra se ela atentar contra a moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva e, prestem muita atenção nestes 2 últimos, a hierarquia militar e a disciplina militar. Na hora da prova, eles adoram inventar restrições que não existem, ou simplesmente esquecer de mencionar a hierarquia e a disciplina. Fiquem espertos. Maravilha! Vamos para a parte 5, testemunhas e perícias, onde a gente fala sobre a coleta de relatos. Lembrem sempre deste número, 6. É um número pequeno, mas que tem um peso gigantesco no CPPM. 6 é o teto máximo, o limite absoluto de testemunhas que podem ser listadas lá na denúncia. É aquele tipo de detalhe bem direto que as bancas jogam nas questões só para checar se o candidato leu e fixou a letra fria da lei. Diferente daquela flexibilidade que a gente vê no meio civil, o CPPM é super rigoroso com o relógio na hora de ouvir uma testemunha. A janela padrão é das 7 da manhã até as 18 horas, cravado na lei. Mas claro, imprevistos acontecem. Se precisar estender esse horário ou for um caso de super urgência, a inquirição pode invadir à noite? Pode sim, mas atenção, essa exceção precisa obrigatoriamente estar justificada e registrada em ata. Sem isso, a coisa complica. E olha que coisa incrível como a engrenagem militar é bem pensada. Como se faz para ouvir uma testemunha que tem uma patente mais alta que a da própria autoridade militar do processo? Eles acharam o equilíbrio perfeito. O juiz simplesmente manda a notificação para o superior imediato dessa testemunha de alta patente, aí é esse superior quem dá a ordem para ele comparecer sob as penas da lei. Assim, até um general é obrigado a testemunhar mantendo a sagrada cadeia de comando intacta. Chegamos à nossa última etapa. Parte 6. Acariação e provas documentais. A hora de resolver conflitos e checar os papéis. Todo mundo já viu isso em filme, não é? No jargão jurídico, a gente chama de acareação. É o famoso frente a frente. Quando 2 testemunhas ou acusados contam histórias que batem de frente, a autoridade coloca os 2 juntos, aponta onde está a divergência e reinquire todo mundo de forma sistemática. É uma ferramenta cirúrgica, usada para tentar extrair a verdade real quando as narrativas simplesmente não se encaixam. Agora, sobre as provas em papel. Saber separar documento público de particular salva muitos pontos. O documento público tem fé pública, o que significa que ele já entra em cena com a presunção de que tudo ali é a pura verdade. O documento particular é mais traiçoeiro, a assinatura ali embaixo até se presume verdadeira. Mas e o que está escrito no meio da página? Bom, aí quem quiser usar esse documento vai ter que provar que aqueles fatos realmente aconteceram. Ele prova quem assinou, mas não prova por passe de mágica que o conteúdo é verdade. Para consolidar nossa teoria, o artigo 294 crava uma regra definitiva. A prova no juízo penal militar não está sujeita às restrições da lei civil. É isso mesmo, o direito militar tem vida própria. A única exceção absoluta, a única vez em que a justiça militar abaixa a cabeça para as regras civis é na hora de comprovar o estado civil de alguém, como ao exigir uma certidão de nascimento ou de casamento. E chegamos ao fim. Passamos pelas regras super rígidas de comunicação, pelos detalhes essenciais de quem pode falar e pelos prazos cirúrgicos. Dominar o CPPM para arrebentar nos concursos é ir muito além de decorar artigos, é entender o coração da hierarquia e da disciplina. Diante de tantas regras únicas, fica aquela provocação para encerrar. Será que a justiça militar atua de forma muito mais severa do que o tribunal comum, ou ela simplesmente reflete a organização impecável que as Forças Armadas precisam para funcionar? Fica essa reflexão excelente para turbinar ainda mais as próximas sessões de estudo de vocês. Até a próxima!